Olá, irmãos, olá, irmãs, amigos e amigas, meu caro internauta, quero vos cumprimentar com a paz do Senhor e desejar boas-vindas a todos vocês que neste momento está sintonizado em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Renovação, a sua ADR, nossa igreja localizada aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo. É uma honra e um prazer muito grande poder estar novamente com vocês para falar da Palavra de Deus na lição da Escola Bíblica Dominical. Nós desejamos que todos tenham desfrutado de um excelente Natal e que a paz do Senhor esteja reinando em cada lar, em cada coração, com saúde, com paz, com graça e com a proteção divina do Senhor. Nós estamos muito felizes, pois estamos seguindo para o fechamento e finalizar a nossa lição desse trimestre. Temos mais 4 lições a serem estudadas. A vocês que estão chegando agora, a gente sempre reitera que estamos estudando a lição da revista, no caso da Assembleia de Deus de Belém do Pará, no sistema PEC, Programa de Ensino Cristão Continuado, e tem sido uma bênção para todos nós. Nesse trimestre estamos estudando a lição de Atos dos Apóstolos, sobre o tema de Até os Confins da Terra. E realmente tem sido para todos nós lições maravilhosas, lições em que temos aprendido muito acerca do advento da igreja, acerca do batismo com o Espírito Santo e todos os assuntos que permeiam o livro de Atos, muito bem relatados pelo evangelista Lucas. Nós realmente temos sido agraciados com aulas espetaculares, A última foi sobre a Igreja que Ora, muito bem conduzida pelo nosso querido amigo professor Samuel do Carmo. E hoje estaremos entrando num assunto que eu até gostaria de salientar, de quem não gosta, de viagem, de viajar, de sair um pouco. E a partir deste domingo, aos próximos 3 domingos, ou as 3 semanas, estaremos falando sobre as viagens missionárias de Paulo. Eu batizei de uma trilogia, são 3 viagens em que a Bíblia relata, de uma forma muito detalhada. Porém, diferente daquelas viagens em que nós gostamos, foram viagens onde ocorreram fatos e detalhes em que às vezes nós queremos estar muito longe, muito distante. Naufrágios, perseguições, prisões, muitas coisas adversas aconteceram nessas viagens. Mas foram viagens em que nós, ocidentais principalmente, temos que agradecer a Deus, pois foi a forma em que o Evangelho chegou até nós. Paulo, através das suas viagens, através das suas visitas às diversas localidades daquela região, na Ásia, na Europa, fez com que o Evangelho do Senhor se propagasse e hoje nós o tenhamos através da Bíblia, através de todos os relatos em que essas viagens foram descritas. Então, a partir de hoje e os próximos 3 domingos, nós teremos as viagens missionárias do apóstolo Paulo. A primeira está descrita no livro de Atos, nos capítulos 13 e 15, é a lição que estudaremos hoje. E o texto áureo, eu gostaria de ler com todos vocês, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, que diz o seguinte, a palavra de Deus: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-vos agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então esse é o texto áureo da nossa lição de hoje, a lição que vai trazer como pano de fundo a primeira viagem missionária. Então nós temos uma lição realmente bastante interessante que abre essa trilogia das 3 viagens, e eu tenho certeza que nós seremos abençoados por essas lições. Eu os convido a que compartilhem
o link da lição, não só dessa, mas de todas as lições, e das próximas 3, para que você consiga fazer a conexão dessas 3 lições, dessas 3 viagens, e eu tenho certeza que será uma jornada de ensino, uma jornada de aprendizado maravilhosa. Amém? Para esta viagem eu quero convidar mais uma vez nosso querido pastor Luiz Gustavo para ministrar para todos nós essa lição. E eu tenho certeza que o pastor Luiz, na sua sapiência e no seu carinho e no seu dom de ensino, irá nos trazer uma lição maravilhosa, uma lição que muito falará conosco através desses próximos minutos que aqui estejamos. Amém? Então já convido o pastor Gustavo para que adentre a sala e nos ministre essa lição, a primeira viagem missionária, lição de número 10 da nossa escola bíblica dominical. Pastor Gustavo, a sala é do Senhor, que tenhamos todos uma boa aula no nome de Jesus. Eu quero começar essa aula, lição 10, Atos, capítulos 13 e 15. Primeiro, desejando um Feliz Natal a todos, Merry Christmas, agradecer a alegria de fazer parte desse ministério na parte docência, ensinando, juntamente com o pastor João Marcos, pastor de todo o grupo de professores, pastor Oscar, secretário. Quero agradecer e desejar um Feliz Natal ao pastor Paulo Silas Reis, nosso pastor presidente. Vamos lá, começa aqui uma trilogia. Eu vou estar com vocês nesse domingo e nos próximos 2 domingos cobrindo a primeira viagem missionária de Paulo, a segunda viagem e a terceira viagem missionária de Paulo. Como é a primeira vez que eu entro nesta viagem no livro de Atos, deixa eu explicar para vocês a importância de Atos. Assim como a Bíblia começa com o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e logo na sequência tudo história, 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 certo? O Novo Testamento começa com os 4 evangelhos, e aí vem o livro de Atos, que é história. E no livro de Atos nós entendemos a sequência dos evangelhos e plugamos todas as epístolas, todas as cartas, porque cada carta tem um pacote doutrinário. E a doutrina é como que a fruta que a gente abre para saborear. Que fruta é esta? A mensagem dos 4 evangelhos. A Bíblia, ela tem enredo, é o que eu tenho mencionado nas minhas aulas sobre o drama, não é? Como Deus orquestra a história para trabalhar a vida do ser humano, porque Deus está desde Adão querendo criar um kahal no hebraico, laos no grego, um povo para ele. E Deus começa a fazer, e ele começa a criar. Então, de Gênesis até Malaquias, Deus está prometendo a vinda do Messias para estabelecer um povo de raiz eterna. Nos 4 evangelhos, o Messias chegou. De Atos até Apocalipse, o Messias enviou o Espírito Santo e ele vai voltar um dia. De Gênesis a Malaquias, então no período do início até antes do início dos evangelhos, nós temos a criação de um povo que é embrião para o povo após os evangelhos até a Apocalipse, que é o povo eterno, de raiz eterna. De Gênesis a Malaquias, o povo se chama Nação de Israel, certo? De Mateus até Apocalipse, o povo se chama o Novo Israel de Deus. E assim que a coisa vai montando. Jesus diz para os seus discípulos, eu estou convosco, mas eu estarei em vós. Então, de Gênesis a Malaquias, vem a promessa, ele estará com vocês. De Mateus até João, ele esteve conosco. De Atos a Apocalipse, ele está dentro de nós, dentro de nós. Isso é muito importante antes de eu começar com vocês a jornada. Primeira viagem de Paulo, segunda viagem de Paulo, a terceira viagem de Paulo. Outra coisa que é muito importante, quando a gente está lendo de Mateus em diante,
a gente observando o comportamento dos discípulos que vão virar apóstolo, a gente nota que eles vão caminhando, eles vão interagindo com a palavra que se fez carne, que é Jesus, sem a gente notar, nós teólogos não notamos, eles citando o Antigo Testamento. Na residência do meu doutorado, o meu mentor, Dr. Carson, uma das grandes obras dele tem como estudo o Antigo Testamento no Novo Testamento. Isso é um assunto muito importante em estudo bíblico, em nível assim de escola bíblica dominical. Então a gente nota o quê? Jesus citando o Antigo Testamento e os discípulos não. Depois de Atos 1, principalmente após a descida do Espírito Santo, começa Pedro e os discípulos que viram apóstolos a citar o Antigo Testamento com profusão. Então, isso é um destaque grande no debate, no estudo do Novo Testamento, da teologia do Novo Testamento. De repente, começam, né, no livro de Atos, principalmente a partir de Atos capítulo 2, os discípulos agora apóstolos, falando e citando Pedro nos seus sermões, ele começa a citar salmos e começa a explicar por que Judas traiu a Jesus, citando os salmos, e é uma coisa linda, como eu brinco, de bonita, de maravilhosa. Outra coisa, e aí eu vou correr com vocês, porque eu tenho vocês numa trilogia, é que no final dos evangelhos, entendeu? Estou pegando a anatomia da Bíblia. No final dos evangelhos, a gente vê, e eu preciso brincar com duas palavras que começam com a mesma letra, a letra C, C. No final dos evangelhos, nós vemos os discípulos covardes. O covarde não é no sentido pejorativo, assim, com medo, não é? Tímidos, C de covardes. Após a descida do Espírito Santo, logo depois do capítulo 2, nós os vemos com coragem. Então houve uma grande mudança. Na minha opinião, o dunamis, o poder na descida do Espírito Santo, veio sobre eles, os capacitou, sim, mas também veio o poder do conhecimento da palavra de Deus. Vocês vão ver na lição de hoje, eu vou ser super fiel ao texto da revista, nessas 3 aulas que eu vou dar para vocês. A lição fala da primazia da palavra de Deus, o poder do conhecimento da palavra de Deus. Agora, antes de eu correr aqui com vocês, eu estou abrindo meu coração, eu estou empolgado com essa façanha de tê-los por 3 domingos. Por quê? Eu começo com vocês no capítulo 13 de Atos. 13 de Atos é o turning point, é a virada no livro de Atos. De Atos capítulo 1 até capítulo 12 é Peter, é Pedro. Pedro é o líder. De 13 em diante é o outro P, agora é Paulo. Paulo é o líder. Até o capítulo 12 de Atos, o centro teológico, o centro religioso, o centro do cristianismo, ainda diluído com o judaísmo, é Jerusalém. De Atos 13 em diante é Antioquia. Então há um shift, há uma guinada, há uma mudança, porque está havendo uma expansão. Mais uma coisa, e eu preciso parar de falar mais uma coisa e entrar logo na aula com vocês, é o movimento. Isso os teólogos veem assim, de uma forma escandalosa. Existe um movimento centrífugo, de Mateus até final de João, dos evangelhos, certo? De Atos 1, quando o Espírito Santo desce, começa a capacitá-los e começa a perseguição, vai surgindo o movimento centrípedo, do centro para fora, e ele se torna muito claro e ele vai se intensificando a partir do capítulo 3 de Atos, que é o que nós chamamos de diáspora, né? A perseguição dos cristãos. Então, e esse é um argumento da lição de hoje, quando vem sofrimento, há fortalecimento, porque Deus usa muito a dor, porque nem sempre só o amor funciona.
Com a perseguição em Jerusalém, depois do apedrejamento de Estevão, começa a se intensificar a diáspora e eles começam a fugir e eles vão saindo e eles vão indo em direção de Antioquia, eles vão caminhando para o norte de Israel, alguns descem em África, vai se tornar no primeiro e segundo século uma igreja poderosa. Meu segundo mestrado, eu estudei toda a patrologia para ver como os pais da igreja entendiam a importância do Novo Testamento que estava caminhando para o cânon, para ser canonizado. E a igreja na África era muito forte nessa época. Então há uma diáspora, sim, uma parte vai para o sul e vai para a África, outra parte sobe ao redor do Mediterrâneo e acaba indo em direção de Roma, e é isso que a gente pega de agora em diante no livro de Atos. Então, a primeira viagem missionária de Paulo. Nós estamos na segunda metade do livro de Atos, tendo como marco inicial esta primeira viagem de Paulo. Tendo que Antioquia, ela se torna o novo centro da igreja primitiva e tem gente que afirma que ela também passa a representar uma fonte rica de história para munir Lucas, que Lucas é o autor de Atos, como vocês já viram nas primeiras lições, e Atos é o volume 2 do primeiro volume, que é o Evangelho de Lucas. Então, grande parte do Novo Testamento, em termos de cumprimento, de quantidade, vem Lucas. Em termos de cartas, é o apóstolo Paulo. E aí, Lucas, através do que começa agora a ser centralizado em Antioquia, ele tem registros sobre o avanço da igreja cristã, bem como das ações de Paulo no que tange a proclamação do Evangelho. Sim, o nome é Atos dos Apóstolos. Na minha opinião, alguns dizem Atos do Espírito Santo, para mim são os atos de Deus através da nossa vida. Atos não terminou ainda, Atos continua e passa pelos dias de hoje através da igreja viva na terra. O texto áureo é Atos capítulo 13, verso 2. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, note isso, olha, quem fala é o Espírito Santo. O Espírito Santo fala, mas o Espírito Santo vai falar para aqueles que estão servindo, não é? Olha só, e ele diz por nome, ele escolhe, separai-me agora, não é amanhã, não é tomorrow, é now, separai-me agora, e ele dá os nomes. Eu quero Barnabé e eu quero Saulo, para o quê? Para a obra que eu os tenho chamado. Não que eles querem e ficam mandando currículo, ou ficam assediando. Não, que eu tenho chamado. Então, o capítulo 13 de Atos, que é o foco principal aqui, daqui a pouco nós vamos para o capítulo 15, que é o Concílio de Jerusalém, ele inaugura a segunda metade desse livro, Atos dos Apóstolos. Então, até aqui, a base de operação da igreja ela está situada em Jerusalém, tendo Pedro como o principal líder. Agora ela será Antioquia da Síria e Paulo se transforma no novo líder. Eu quero dividir a aula de acordo com a sugestão da revista. Primeiro aspecto que eu quero trazer para vocês é uma obra gloriosa. Uma obra gloriosa. E aí nós vamos pegar Atos capítulo 13, do verso 2 até o verso 11. Nós vamos ver que o serviço cristão, seja ele qual for, ele pode ser difícil e sofrido, e na maioria das vezes ele é, mas ele é glorioso, ele é glorioso. Então a obra é gloriosa, a primeira razão por que ela é gloriosa, porque é uma obra do Espírito Santo. Atos 13, verso 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado, que foi o nosso texto áureo. Então, essa primeira missão planejada, de acordo com o texto que acabamos de ler, ela é levada a sério, não por indivíduos que estão fugindo de Jerusalém, no início de uma diáspora, somente como fruto de perseguição, mas é por representantes devidamente enviados por uma igreja específica. E essa igreja que envia esses dois primeiros missionários, ela se sente corresponsável pela obra, pelo projeto missionário. Então,
tudo começa com o claro, inequívoco pronunciamento do Espírito Santo. Escolhendo, ele cita os nomes das duas pessoas que vão começar a servir na liderança. É o que a gente vê em Atos 20 e 28. Diz assim, é Deus quem chama para a obra e ninguém deveria ir para o campo missionário sem o chamado do Espírito Santo. Eu vou além, eu já falei isso algumas vezes, acho que numa das aulas presenciais. É certo alguém ensinar sem possuir ou ter recebido do Espírito Santo o dom do ensino? O dom do ensino? No Novo Testamento, nas cartas, Efésios, isso é escandaloso no capítulo 4. Quem ensina é didáskalos, é mestre. Então não é só porque o microfone é gostoso e está sendo filmado e agora todo mundo quer dar aula porque vai para as mídias sociais. Quem deve estar nas mídias sociais lecionando é quem sempre lecionou. Quem leciona embaixo do pé de bananeira. Entendeu? É aquele que sempre faz. Por quê? Porque tem o dom para fazê-lo. Então, muitas igrejas, elas tomam decisões, elas montam projetos e elas querem que o Espírito Santo as obedeça. Como se dissesse assim, Senhor, aqui está o plano, agora abençoa. Aqui, a igreja de Antioquia, que é o nosso exemplo, não é? Que é o começo de tudo, ela ouviu o Espírito Santo e ela obedeceu. É mais ou menos o que diz lá no final do Novo Testamento, no final da Bíblia, as 7 cartas do Apocalipse, diz no capítulo 2, verso 7, não é possível fazer a obra de Deus sem a direção do Espírito Santo, ele continua falando e é necessário ouvir, e lá vem, o que o Espírito diz às igrejas. A obra é gloriosa, certo? A obra também é abrangente. Essa segunda razão dessa glória da obra, ela é abrangente. Atos 13, verso 4 agora, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, a segunda razão que faz essa obra ser tão sublime e digna é a sua abrangência e a sua extensão. Eu já disse na minha introdução sobre a extensão, ela passa pelos dias de hoje. Porque a mensagem do Evangelho não é algo restrito a um clã, a uma etnia, a um povo. Por isso, Apocalipse 5,9 diz assim, no céu haverá representantes de todos os povos, nações e línguas, não é somente para um grupo. O Evangelho de Cristo, ele é, presta atenção aqui, comigo, supracultural, ele é metacultural, ele extrapola a cultura, atemporal, ele é sempre for today, né? E ele é multiétnico. Não dá tempo nessa trilogia de eu trabalhar isso com vocês, mas é lindo. Se você estudar os 2 primeiros sermões de Pedro, 3.000 conversões, 5.000 conversões, gente, na primeira vez quando o Espírito Santo desceu, tinha cretenses, tinha árabes, tinha povos representando várias etnias, e Pedro não mudou a mensagem, porque ele estava preocupado com a cultura de cada grupo, tribo presente no seu auditório. Não, é lógico que Jesus é relevante. Eu estou falando com vocês através de muitos equipamentos aqui. Isso ainda vai ser tratado pela empresa do meu filho, ele é dono da IDS Comunicações, e vai ao ar, e vai para o mundo inteiro, e vai ficar lá. E das redes sociais da igreja, vai para outras redes sociais. Então, nós estamos usando a tecnologia do século XXI, mas a mensagem é a mesma. Nós não acomodamos a mensagem, nós contextualizamos a mensagem. Então, a igreja que começou em Jerusalém, ela se espalhou por inúmeras cidades. Pelo menos, olha, estudando Atos, e de 13 que eu estou com vocês até 28, 40 cidades são citadas. E agora eu quero mostrar na sequência, em 2 minutinhos para você, 1 minuto ponto alguns segundos, esse vídeo. É um vídeo rápido que mostra o percurso, a rota de Paulo nessa primeira viagem missionária.
Ok, somente nessa primeira viagem missionária, que durou aproximadamente 1 ano, ele vai ter outra, só em Éfeso, numa outra, ele vai ficar 2 anos, igrejas foram plantadas. Ó, e vocês viram no vídeo que foi colocado aí. Na ilha de Chipre, Salaminas e Pafos. Antioquia da Psídia, por que a gente fala Antioquia da Psídia? Porque nós estamos o nosso quartel-general, a saída de todas as viagens é de Antioquia da Síria, norte de Israel. Mas tem a outra Antioquia da Psídia, que fica perto de Cônio, Listra e Derbe, certo? Terceira razão dessa obra gloriosa, ela é triunfante. Ela não é só abrangente, ela é triunfante. Atos 13:11. Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Por que isso é importante? Nós falamos do capítulo 12. Vou voltar um pouquinho. Morreu Herodes. Herodes que tentava impedir o avanço da igreja. Depois você dá uma lida lá, Atos 12, de 20 a 33. Na sequência, nós temos a declaração sublime de quê? Agora, ó, Atos 12, verso 24, ó, lê lá. A palavra do Senhor crescia e se multiplicava. É o que diziam, não é? Eu fiquei 11 anos morando fora do Brasil, quando eu voltei o slogan era esse na gestão Lula: com crise se cresce. Então, olha, para nós aqui, nesse contexto é mesmo, entendeu? A crise criou a diáspora, a expansão. Para onde eles iam fugindo da perseguição, eles abriam o coração e falavam o evangelho. Havia pregação do evangelho. Por quê? Porque é Deus quem cuida de toda oposição. Deus sabia da oposição? Lógico, Deus permitiu. E alguns momentos da oposição foi Deus quem orquestrou, Ele que quis. Então, Deus sabe lidar com os opositores do seu modo. Deus tem um modo dele e às vezes Ele salva e às vezes Ele remove do caminho. Olha só um que está começando a crescer agora. Este Saulo que está virando Paulo, ele era um opositor. E esse Deus salvou. Deus salvou. Herodes provavelmente não. Mudou a história. Deus lida com cada pessoa do jeito que Ele quer. Então, muitos veem a igreja como uma mera instituição sociológica e eles temem pela continuidade dela. Mas a igreja nunca será extinta, nem vencida. Na minha opinião, a igreja vive um momento, sempre viveu, parecido com a véspera da falência, porém no dia seguinte ela cresce mais, Eu tenho certeza, e eu conheço a igreja já por algumas décadas, ela é mais sólida do que a Microsoft, ela é mais sólida. Antigamente a gente falava do que a Petrobras, tem coisas que a gente nem compara mais. A igreja é sólida porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela nasceu na eternidade e no coração de Deus. Fala amém aí. E quando tudo terminar e não houver mais nenhuma empresa, nenhuma ONG, nada, a igreja estará com Jesus invencível na glória. Então, revisando, por que a obra é gloriosa? Primeiro, porque é a obra do Espírito Santo. Segunda razão, a obra é abrangente. Terceira razão, a obra é triunfante. Agora nós passamos para a parte seguinte da nossa divisão. Está dividida a aula hoje em 3 momentos. Esse é o segundo. Lições da primeira viagem. Aí nós vamos pegar agora, continuando no capítulo 13, do verso 2 até o verso 16. O livro de Atos, ele fornece um modelo para a igreja contemporânea. Quer estudar o que é a igreja, a eclesia, nos seus vários aspectos, adoração, vida acadêmica, educação, ação comunitária e missões, livro de Atos. Então, partindo disso, nós consideremos algumas lições que realçam a nobreza do ministério cristão e da pregação do evangelho. Primeiro, é a urgência da tarefa. Primeira lição, urgência. Repete aí, ó, urgência, essa é a primeira lição.
Verso 2 de Atos 13. Enquanto adoravam e jejuavam, é o nosso texto áureo, separem-me Barnabé, Saulo para a obra que eu os tenho chamado agora. Você percebe? O tempo aí é instantâneo, é agora. Nota a expressão separai-me. Olha o tipo do imperativo. É no presente, é agora, não é depois, não é amanhã, é agora. Por isso que não são poucos os que vivem a procrastinar o que sabem ser a direção e a vontade de Deus para a sua vida, mas procrastinam. Você já ouviu uma dessas expressões? Quando eu me aposentar, eu farei missões. Quando terminar a minha faculdade, aí eu vou servir um pouco, ajudar um pouco. Quando as coisas melhorarem, aí contem comigo. Então, quando nós adiamos e deixamos para depois as coisas de Deus, a nossa vida se apequena, ela murcha. Por quê? Porque falta contentamento, satisfação. Paulo diz assim, eu aprendi o segredo de ser contente em toda e qualquer situação. Né? E ele fala assim, eu sou contente. Ele é contente, mas ele também é o apóstolo que diz assim, eu acho que Deus escolheu nós os apóstolos para sermos escândalos desse mundo. Nos açoites, nos naufrágios, nas perseguições, nas traições de dentro e de fora, nos jejuns, nas privações. Então todo mundo quer o galardão de Paulo. Eu também gostaria, mas eu não tenho a vida de Paulo. Entende? Então, falta satisfação quando estamos fora da vontade de Deus. Eu sei como é que é e é mesmo. Manhã, cuidado. Ser e fazer para a glória de Deus não são para quando der. Jesus diz assim em João 9,4. Ele diz assim que a obra precisa ser feita enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, o compromisso com o reino, o envolvimento na obra não são para tomorrow, para amanhã, certo? Lucas 19, verso 5. Muitas coisas na Bíblia têm o significado de urgência, mas olha esse diálogo de Jesus com Zaqueu. Jesus olha para cima, vê o grande Zaqueu lá na árvore, igual um passarinho. Jesus fala, desce depressa, hoje eu vou comer na sua casa. Depressa, rápido. Né? É o que diz Isaías 6:8. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Segunda lição. A primeira foi urgência, lições dessa primeira viagem missionária. A segunda é triunfo. O evangelho desfaz as trevas. Triunfo. Verso 12 do capítulo 13. Olha só esse cara. Ele é grande na hierarquia, na fama, na vida política. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Então, o Evangelho é o poder de Deus e onde ele chega, ele triunfa sobre as trevas. É comum, quando vidas estão sendo alcançadas através da verdade, o adversário criar resistências. Mas ninguém pode resistir o poder de Deus. No confronto contra o mal, não há o que temer. Em Pafos, por exemplo, os missionários vão sofrer uma grande oposição de um tal de Bar Jesus, que em aramaico significa filho de Josué, certo? Josué é o nome aramaico para Jesus. Então, um feiticeiro que acompanhava o procônsul Sérgio Paulo. Então, era uma prática naquela época e hoje acho que é mais moda do que prática, né? Algumas comitivas governamentais poderosas terem astrólogos particulares no meio da comitiva. E o nome desse aí significa em português filho da salvação, mas Paulo chama de filho do diabo. Há muitos filhos do diabo por aí, travestidos de filhos de Deus, atrapalhando a obra de Deus. Então, receioso de perder a sua fonte de renda, porque ele era sustentado pelo procônsul, esse filho do diabo, esse falso profeta, esse astrólogo, tentou afastar Paulo Sérgio
da fé, porque Paulo pregava e Paulo Sérgio estava se convertendo. Agora, quando foi revelado o caráter desse mágico, o texto diz que o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Atos 13, verso 12. Aqui a gente parte então para a terceira lição. A primeira lição da primeira viagem missionária de Paulo é urgência. A segunda nós vimos que é triunfo. A terceira é liderança. Verso 16 do capítulo 13. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas gentios, tementes a Deus, ouçam-me. Ó, israelitas e não israelitas, ouçam-me. Então, diante da entrada de Paulo no mundo romano, de fala latina, eles falavam latim, o grego era o idioma do comércio, o grego koiné, não é? E muitos falavam, alguns, não eram muitos, falavam hebraico, né? Os judeus. A leitura era para alguns, né? Havia muitos ali alfabetos funcionais, mas Paulo percebe que um nome latino ia criar para ele um acesso melhor na cultura. Então, não é apenas o nome que muda, de Saulo para Paulo, a liderança da missão, por isso que a terceira lição é liderança, também é transferida para ele. Se antes o nome em evidência era o de Barnabé, filho da consolação, agora será o de Paulo, porque, ele soube esperar o seu tempo chegar. Ele soube esperar o seu tempo chegar. Então, fique alerta. Que fique esse alerta aqui, ó. O exemplo de Barnabé, que sem queixas aceita passar para ser number two. Não tem problema. Sabe, eu penso assim, olha, não importa. Quem é. Você não precisa toda hora ficar preocupado se está à direita ou à esquerda do filho do homem, se está na foto ou não está. Parece que o microfone, de umas décadas para cá, virou pirulito de criança. Quem acabou, ponto final. É o conteúdo que vai estabelecer. Barnabé passa para o segundo plano, né? Por quê? Porque a obra é mais importante. É o que eu digo, it is all about Jesus, ponto final. Pisei na bola, Deus me tira. Entendeu? Se arrependeu, Deus vai trazendo de novo, desde que a glória seja dele, e a misericórdia é dele, o perdão é dele, a capacitação quem dá é ele. Certo? Então, olha, que caráter exemplar e admirável é o de Barnabé. Não é? Até rimou. Né? Então, líderes autocráticos e insubmissos causam tamanho mal para o crescimento da obra de Deus por onde eles passam. E não são poucos, não são todos, mas não são poucos. Infelizmente, são muitos que têm ministério centrado em uma pessoa, a revelia da autoridade local da igreja. Isso é muito triste, ok? Vamos passar então para a terceira grande divisão desta aula, terceira e última, o Concílio de Jerusalém. É muito importante esse capítulo 15, porque, antes de eu entrar, capítulo 15 de Atos, do verso 1 a 28, é um marco histórico isso aqui. Isso aqui é um marco histórico, isso aqui é um Everest, porque a partir de agora o cristianismo começa a se ter identidade e se separar do judaísmo. O que é o certo, saudável? É o que a gente vê de Atos 13 em diante. Um cristianismo que é grato ao judaísmo, entendeu? Mas que não é amarrado num farisaísmo judaico. Entende? Então, nossa doutrina, nossa herança, nós evangélicos e protestantes, ela é judaica cristã. É isso. Nossa raiz é o judaísmo. Entendeu? Jesus foi um judeu. Ele foi uma grande autoridade judaica, mas ele era o Filho de Deus, ele fez a transição para o cristianismo. Capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, ele é conhecido como, uma espécie de carta magna
da cristandade. É a razão, essa é a razão, porque o capítulo 15 é um dos capítulos mais importantes do livro de Atos, e eu me atrevo, como teólogo, a dizer de toda a Bíblia. Porque é um marco muito grande, esta saída do cristianismo, do judaísmo, decidido em assembleia. Primeiro assunto, salvação para todos. Atos 15:1. Alguns dos homens desceram da Judeia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Uou! Olha a lei sendo desnecessariamente colocada como antagonista à graça pregada no Evangelho. Então, o Concílio de Jerusalém, o primeiro da história da Igreja, dos grandes concílios da Igreja, estabeleceu importantes definições no que diz respeito à salvação, a soteriologia. A grande discussão era a possibilidade ou não dos gentios, os não-judeus, serem salvos mediante a fé. Entendeu? Sola fide. Aí vem sola escritura, sola gratia e todos os solas da grande reforma. Salvação mediante a fé, pela graça, sem a necessidade do cumprimento da lei mosaica, da lei de Moisés. Então, com o sucesso da obra missionária e a entrada de grande número de gentios na fé, de não-judeus, surgiu um grupo, provavelmente vindo dos fariseus convertidos, ensinando que a salvação dependia da circuncisão e a observância da lei de Moisés. Então, o assunto, pela seriedade dele, mesmo hoje, não é como seria bom um dia na DR, assim, de um debate, um bate-papo com gente grande no assunto de circuncisão via Torá, circuncisão no coração via graça, né? Então tomou uma dimensão tal que foi preciso reunir os líderes da Igreja-mãe em Jerusalém para deliberarem a respeito do assunto. Então não era uma questão de pequena importância, muito pelo contrário, o assunto se tornou volátil e polarizante. Então, se a salvação dependesse da circuncisão e da observância da lei, qual é a conclusão, então? A conclusão é essa, que a obra de Cristo, ela não foi completa, ela não é suficiente. Então, os apóstolos, eles entenderam que a aceitação desta tese implica no fim da graça pregada no Evangelho e a transformação da igreja evangélica numa seita judaica. Então, mais tarde, Paulo lá, falando aos Gálatas, ele escreve, capítulo 5, verso 2, ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes valerá. Então, vamos lá. Segundo aspecto, judaísmo versus o evangelho. Judaísmo e evangelho. Verso 9 de Atos 15. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Sola fide. Então, a partir daqui, olha, cerca de 20 anos após o Pentecostes, aqui nós estamos 20 anos após Atos capítulo 1 e capítulo 2, os caminhos do judaísmo e do evangelho vão se separar. A partir de agora se separa. O grande problema, percebido de imediato pelos missionários Paulo e Barnabé, é que o evangelho pregado pelos falsos profetas, os falsos teachers, que a gente chama de judaizantes, não era apenas distorcido ou corrompido, mas era another gospel, um outro evangelho, ou seja, um evangelho sem Cristo, sem vínculo com Cristo. Se a lei fosse necessária, então a obra de Cristo não tinha sido completa. Esta é a tensão aqui. Essa tese ainda durou muito tempo e a igreja primitiva só se viu livre da persuasão dos judaizantes após a destruição de Jerusalém. Depois do ano 70,
Anno Dominus, né, depois de Cristo, quando Tito destruiu o templo e dispersou aí a mega diáspora, os judeus pelo mundo. E só voltou em 1948. Parece haver hoje uma tendência por parte de alguns líderes religiosos de adotarem, e aqui em São Paulo tem o mega templo de Salomão, né? Práticas descritas no Antigo Testamento e comuns aos judeus e não aos cristãos. Uma vez eu cedi a igreja que eu tinha aqui em Alphaville para um casamento de um seminarista nosso. E ele se casou, o pastor veio fazer, eu entrevistava antes para saber quem viria, quando eu não era oficiante desses atos litúrgicos de casamento. Quando eu vou dar uma olhada no sábado lá como é que estava a coisa, armaram uma tenda, tocaram chofar e usaram quipá para fazer um casamento. Não tenho nada contra o quipá, é linda a simbologia do chofar, mas a obra de Cristo substitui tudo. Parece haver hoje uma tendência por parte de alguns líderes religiosos de adotarem práticas descritas no Antigo Testamento e comuns aos judeus, na sinagoga e não na eclesia, não na igreja. É uma espécie de, hoje em dia, no Brasil, né, uma judaização brasileira da igreja. Parece que não entenderam o que está acontecendo aqui em Atos capítulo 15. O Evangelho diz assim, olha, receba a vida e viva. A lei diz, pague para conseguir. O Evangelho diz, está pago, tudo foi consumado. Quem retrocede somente piora. Terceiro e último, a dependência do Espírito Santo. Verso 28 de Atos 15. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Então, o que nos chama a atenção aqui é a submissão deles à supervisão do Espírito Santo, não é? Então, dizem que lá em Bong Bong há reuniões de semideuses, onde às vezes acontece com certa frequência que a carnalidade humana aflora, lá em Bong Bong, né? E vira briga, ameaças, vaidades eclesiásticas, sabe? Frases como esta, o meu campo é maior do que o seu. Ou então, quem manda aqui sou eu sou o presidente. Veja o verso 28 de Atos 15. A resolução apresentada pelos líderes contou com a aprovação e parceria do Espírito Santo, a ponto de estar escrito lá, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então que fique a lição de que as coisas de Deus precisam ser tratadas com temor, seriedade e oração. Quando o Espírito Santo age, não há donos de campo, senhores de denominações, caciques e estrelas. Há apenas servos querendo o melhor para o reino de Deus. Eu já disse algumas vezes no Todo Dia ao Meio-Dia, eu já disse aqui em uma das aulas que está lá nas redes sociais e marcou muita gente e não é meu. É verdade, sabe? No reino de Deus se nivela na fraqueza. Sabe o que é cristianismo? É um monte de ninguém olhando para o único alguém com o coração de adorador. After all, it is all about Jesus. Merry Christmas, Deus te abençoe. Domingo que vem tem a segunda viagem missionária do grande apóstolo Paulo. Bye, bye. Amém. Glórias a Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Como é bom ouvir a palavra do Senhor. Como é bom saber em detalhes aquilo que a Bíblia tem para nós. Pastor Gustavo, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Daniel, que nos tem ajudado nas gravações. A Raquel, a irmã Luzia, todos quanto fazem parte da sua família. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e o seu ministério. Queridos, que maravilha, que bênção. Mais uma vez peço para que vocês compartilhem o link desta aula, faça chegar ao maior número possível de pessoas, deixe ali o seu comentário, o seu like, para que nós possamos também impulsionar o nosso canal YouTube e o Facebook da ADR. E eu quero agradecer a Deus por essa aula, convidando a todos vocês
Essa foi só a primeira viagem. Nós temos a segunda e a terceira viagem missionária, e eu tenho certeza que será realmente, como eu falei no início, uma trilogia, um momento fantástico da Escola Bíblica Dominical aqui na ADR. Quero agradecer ao nosso pastor, mais uma vez, pela oportunidade, pelo espaço, pelo carinho, pelo apoio, a todos os nossos professores, a nossa liderança da EBD, pastor José Oscar, toda a igreja ADR, todos os amigos que têm nos acompanhado ao longo desses meses de pandemia, onde nós não conseguimos fazer as nossas aulas presenciais, mas vocês têm sido os nossos amigos, os nossos companheiros, e têm orado e têm nos acompanhado aqui. Então eu quero agradecer a todos vocês. Na próxima semana estaremos aqui falando na questão do novo ano que se inicia, e se Jesus não voltar e se as coisas continuarem na questão do distanciamento social, estaremos aqui ministrando a palavra do Senhor através do nosso canal YouTube, através do Facebook, até que possamos retornar às nossas aulas presenciais. Amém? Não temos perdido, as lições, os assuntos têm sido ministrados e a palavra do Senhor tem sido pregada. Amém? Então eu quero orar com vocês, agradecendo a Deus por esta oportunidade, por essa semana, e tenhamos todos uma semana de bênção e proteção na paz do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos pela ministração da Tua palavra nesta manhã, Senhor. Te louvamos pelo dom da vida, te louvamos, a Deus, pela vida do nosso professor e pastor Luiz Gustavo, que o Senhor venha abençoá-lo, guardá-lo. Ó Deus, continue dando a ele, ó Deus, a Tua graça, a Tua promoção, sabedoria do alto, ó Deus, para falar a Tua palavra. Abençoa aqueles que irão ouvir esta palavra, Senhor, que a Sua palavra, Senhor, caia como semente em terreno fértil, que ela possa germinar, brotar e produzir frutos, Senhor. Abençoa, Deus, a nossa igreja ADR, abençoa o nosso pastor presidente, pastor Paulo Silas, todos quanto, ó Deus, têm trabalhado, ó Deus, neste ministério, nesta obra, ó Senhor. Aqueles, ó Deus, que têm nos ajudado, que a bênção do Senhor também esteja sobre a vida deles, ó Senhor. Fica conosco, ó Pai, é o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, muito obrigado. Esteja conosco através dos nossos trabalhos, através das nossas agendas. Nós temos muito trabalho, nós temos trabalho durante toda a semana, uma programação bem extensa, uma programação onde você não terá, todos os dias você terá aí um culto, uma palavra, uma reunião online ou presencial para abençoar a sua vida. Amém? Siga-nos, compartilhe os nossos trabalhos, os nossos conteúdos. Amém? Nós agradecemos e desejamos a todos uma excelente semana na paz do Senhor. Essa é a sua Assembleia de Deus, Renovação, a ADR, na Visão 2020. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém.